Eu tinha um pouco de receio desse projeto, mas com David Fincher na direção, a gente nunca pode duvidar. E Mank é um ótimo filme e é provavelmente um dos grandes favoritos ao próximo Oscar. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre esse projeto, a produção do filme, por que demorou tanto tempo para sair e por que eu tinha também um pouco de receio com esse filme, e também um pouco sobre Cidadão Kane, e na segunda parte aí sim eu vou mais para a crítica do filme, para a crítica de Mank e por que eu acho Mank um grande filme. Bom, esse é um projeto bem antigo que na verdade era do pai do David Fincher, que fica aqui como o único roteirista do longa, em que contava a história desses bastidores de Cidadão Kane e dessa relação conturbada entre o Mank, o Herman Mankiewicz, o roteirista do filme, e o Orson Welles, que foi roteirista, diretor, produtor e protagonista de Cidadão Kane. E nesse projeto original, nesse roteiro original, o Orson Welles, ele era muito mal visto, ele era colocado como o grande vilão da história, e esse roteiro também se baseava em uma teoria ali da conspiração que tinha em Hollywood, que envolvia também a crítica de cinema Pauline Kael, uma das grandes de todos os tempos, mas que não gostava do Orson Welles, e por isso ela ajudou a criar toda essa ideia de que o Orson Welles era um dos grandes vilões de Hollywood. Só que esse projeto acabou nunca saindo. E muitos anos depois, o David Fincher pega agora, com aval da Netflix, e reescreve um pouco desse roteiro, conta essa história do Mank, mas tirando um pouco o foco do Orson Welles e dessa relação conturbada dos dois, e focando muito mais no Mank mesmo, que é o grande protagonista aqui do filme, que dá nome ao filme também. E é justamente por isso que eu tinha um pouco de receio desse filme, justamente por ser baseado nesse roteiro do Jack Fincher. Eu ficava pensando, será que o David Fincher vai fazer um filme que conta uma teoria que já foi amplamente discutida e rebatida em Hollywood, e hoje é tratada mesmo como uma teoria da conspiração, como se aquilo não tivesse sido verdade mesmo? E aqui a gente vê que ele pega algumas coisas daquele roteiro original, mas no geral ele consegue contar uma história um pouco diferente. O Orson Welles, apesar dele não ser o mocinho do filme, ele também não é um vilão, e ele nem tem tanta participação aqui no filme. E antes de entrar na crítica também, para quem não conhece Cidadão Kane, é uma das grandes obras da história do cinema, uma das mais debatidas, e fez com que o Orson Welles, que era apenas um jovem quando fez o filme, se tornasse um dos grandes gênios de Hollywood na época e influenciou muita gente depois também. E muita da genialidade de Cidadão Kane passa pelas escolhas da fotografia, que eu vou citar um pouco mais pra frente, porque Mank conversa bastante com isso, e também pela escolha narrativa. Mas na época o filme ele sofreu muita repressão do William Randolph Hearst, que é o cara que meio que inspirou o Cidadão Kane, e isso Mank vai tocar um pouco aqui nessa ferida. E na época o Hearst tentou boicotar o filme, tentou fazer com que o filme nunca fosse passado, porque obviamente Cidadão Kane mostrava muitas das coisas que o Hearst realmente era e que era, obviamente, pejorativas para a imagem dele. Bom, e agora entrando na qualidade do filme, eu gosto muito de várias escolhas aqui em Mank. Ele é, de certa forma, um filme homenagem, e um filme homenagem que lembra um pouco, não totalmente, filmes como O Artista, só para citar um exemplo mais recente. Em O Artista a gente vê um filme mudo que fala sobre a época do cinema mudo e daquela transição para o cinema falado, uma narrativa que a gente já viu várias e várias vezes no cinema, e ele vai fazer justamente isso, criando um filme mudo, em preto e branco, e trazendo todos os recursos de um filme da época. De certa forma, Mank faz isso com alguns elementos técnicos, mas nem tanto com elementos narrativos. Então aqui a gente vai ter muito dos filmes da época e muito de Cidadão Kane. Uma das coisas que fez com que a fotografia de Cidadão Kane fosse tão chamativa, e alguns até comentam como revolucionária, apesar dela não ser a primeira a fazer isso, é justamente o fato de tudo estar em foco o tempo inteiro, então ter uma grande profundidade de campo, e isso a gente vai ver bastante aqui, principalmente nos momentos mais presentes, entre aspas, ali, né, quando o Mank está escrevendo o roteiro. Além disso, o filme é em preto e branco, o filme, principalmente nos flashbacks, vai usar uma trilha sonora que remete muito aos filmes da década de 30, vai criar umas manchas para lembrar o que era a película na época, que às vezes a película dava uma manchadinha,
tinha. A qualidade da imagem vai variar um pouco também, então nos flashbacks a imagem vai ter uma qualidade um pouco pior do que aquela que se passa em 1940, quando o Mank está escrevendo o roteiro, justamente para mostrar essa diferença da qualidade da imagem da película entre o cinema da década de 30 e da década de 40. Então ele acaba sendo um filme homenagem principalmente para Cidadão Kane, que vai trazer recursos técnicos que foram usados em Cidadão Kane e que obviamente não são comuns atualmente. Só que diferente de O Artista que eu citei aqui, por exemplo, a narrativa ela vai ser bem diferente. É bem verdade que tem os flashbacks, que é uma das marcas de Cidadão Kane, mas no geral o Mank consegue andar com as próprias pernas no que diz respeito ao roteiro, ao mesmo tempo que usa a técnica para fazer uma homenagem àquele filme que ficou tão famoso e que por isso gerou esse filme aqui. Então o Mank vai ter todos aqueles elementos que a gente está acostumado a ver em filmes que falam sobre a Hollywood clássica principalmente, então todo aqueles sets de filmagem, aquele glamour. Aqui a gente vai ver uma produção de faroeste, por exemplo, vai ver os estúdios, aquelas grandes cidades cinematográficas, tudo isso quando a gente está vendo os flashbacks, ao mesmo tempo que quando está contando a história principal, que é o Mank escrevendo esse roteiro de Cidadão Kane, a gente vê tudo em um plano um pouco mais fechado, ele vai se sentindo cada vez mais enclausurado naquele lugar onde ele fica fechado durante meses escrevendo o roteiro, sem poder beber também, que ele tinha esse vício com a bebida. Então vai criar esse contraste muito bom aqui entre a era de ouro da própria vida do Mank, quando ele tinha um monte de trabalho, com aquela oportunidade de trabalho que ele tá tendo já mais pro final da carreira dele, quando ele começa a ser rejeitado pelos estúdios. E isso vai aparecer muito na forma como o David Fincher filma aqui, como ele cria essa ideia de enclausuramento no momento presente ali da vida do Mank em relação aos flashbacks do passado, onde tudo é mais aberto, tudo é mais glamuroso. Então acho que é por todas essas escolhas que Mank pode gerar um bom debate sobre a ideia de um filme de homenagem ou de um filme que usa técnicas antigas para contar uma história que se passava naquela época. E eu acho que ele faz isso muito bem aqui. Tem filmes que usam esses recursos de uma forma mais barata. Aqui eu acho que o David Fincher ele consegue, justamente por conseguir criar essa narrativa própria, usar esses recursos como uma homenagem bem válida, ao mesmo tempo que ele se afasta um pouco da homenagem quando ele vai contar a sua história. Então, quando a gente está falando de um filme sobre a produção de Cidadão Kane, sobre a escrita de roteiro de Cidadão Kane, muita gente vai esperar justamente a figura central do Orson Welles, todo esse debate entre o Mank e o Orson Welles. E o que a gente vê aqui é algo muito diferente. A gente vê justamente essa escolha mais pessoal da narrativa, enfocar mesmo no seu protagonista, enfocar muito na subjetividade do seu protagonista. Então tudo é visto sobre o ponto de vista do Mank. A gente consegue sentir o que ele está sentindo, a gente consegue ver o que ele está vendo, a gente consegue pensar o que ele está pensando e por que ele está escrevendo tudo aquilo. E aí o filme ele também vai conseguir interligar muito bem os flashbacks com os momentos presentes, que mostram um pouco do porquê o Mank está escrevendo aquele roteiro que claramente fala sobre o William Hearst, mas usa um nome diferente, usa o nome aqui do Kane. E até por isso que eu acho muito válido trazer as figuras aqui do Louis B. Mayer e do William Randolph Hearst, que na época não eram boas pessoas, e o filme retrata isso muito bem, mas sem eles nunca caírem para uma caricatura. Eu gosto principalmente do Charles Dance fazendo aqui o William Hearst. Eu acho que ele sai muito bem nesse papel de um vilão, de um cara escroto, mas que nunca apela para nenhum daqueles maneirismos do vilão clássico. E ao mesmo tempo é muito importante também que ele cite a política da época, a política da década de 30, porque o Hearst ele tinha muita influência política, assim como o Kane tinha em Cidadão Kane. Então ele traz a questão política aqui não de uma forma aleatória, não só para vilanizar o Hearst ou para mostrar a visão política do Mank, mas justamente para traçar esse paralelo entre o que era o Hearst e o que foi o Kane naquele filme, que claramente falava sobre o William Hearst. E além disso, ele também vai citar aqui a figura da Marion, que vai fazer uma referência ao que aparece no Cidadão Kane. E eu acho inteligente que o filme trata a Marion de uma forma mais humanizada, diferente do que era a personagem ali em Cidadão Kane. E justamente falando nela, eu gosto muito da atuação da Amanda Seyfried aqui. Para mim é a melhor da carreira dela, pelo menos a melhor que eu vi até hoje. Ela consegue incorporar muito bem essa personagem, que parece inicialmente uma personagem
unilateral, uma personagem unidimensional, mas por outro lado o filme começa a dar camadas para ela e mostrar também muito bem essa relação dela com o Mank. E o Gary Oldman aqui, assim como a Amanda Seyfried, vai garantir uma indicação no Oscar, é uma belíssima atuação dele, ele que em muitos momentos na carreira dele, ele gosta de usar aquele overact, e aqui ele parece muito mais contido, ele não é um Gary Oldman que tá gritando e tudo mais, ele parece um personagem vivendo com seus próprios demônios, que é justamente isso que o David Fincher propõe pro personagem. Então, no geral, eu gosto muito de como Mank presta uma homenagem a Cidadão Kane, presta uma homenagem à Hollywood da época, ao mesmo tempo que mostra os problemas da Hollywood da época e os problemas da produção de Cidadão Kane, e afasta um pouco o mito do Orson Welles aqui, para focar justamente nesse personagem principal, no íntimo dele, no íntimo do Herman Mankiewicz. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 8,5 para Mank, é um dos melhores filmes da Netflix no ano, é um dos melhores filmes que eu assisti no ano também, que provavelmente vai estar na temporada de premiações. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que você achou do filme, se você concorda ou não comigo. Por hoje é isso e corta!